E aí, meus amigos, bom ou não? Ai, gente, o que eu posso falar do dia de ontem? Grande dia, fi! Vocês têm noção da quantidade de coisas que aconteceram? Eu juro pra vocês que eu fritei o Tico e o Teco pra tentar resumir esse negócio, mas eu não consegui porque, sabe, é irresumível. E como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, eu separei vários vídeos pra você poder entender tudo o que aconteceu no dia de ontem. Você não vai perder nenhuma fala, meu amigo, nadinha, porque nesse canal ninguém vai dormir na pia. Esse vai ser o melhor resumo que você vai ver nessa internet de meu Deus. O verdadeiro melhores momentos. Pra não falar épicos. Então, povo, fica até o final do dia pra você não perder a mitada final para melhorar muito, muito, muito o seu dia. Então, estamos combinados? Estamos combinados. Se acomode aí, bora lá. Vou começar aqui falando da audiência pública do ministro Weintraub lá no Senado, porque a gente já sabia que ele entrou grande e ia sair gigante. Vamos de primeiro ADP. Ataque de pelanca. Da audiência. Com vocês, Contarato. Eu não tenho pergunta. Sabe por quê? Contra fatos não há argumentos. Eu sou, assim como em conjunto com outros parlamentares, um dos autores que demandaram judicialmente o pedido de impeachment de Vossa Excelência, com base, não preservando todos os princípios constitucionais, mas com base na violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com base ainda na Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade. Eu tenho fé em Deus que um dia o governo federal, e aí independente se é A, B ou C, vai tratar a educação com a responsabilidade que ela merece. Por enquanto, todos temos direito a uma educação pública de qualidade, é uma palavra vaga, morta, que está deitada eternamente em berço esplêndido. Então, menino, o que eu posso dizer disso é que o ranço foi atualizado com sucesso. Agora, só uma pergunta. Por que o Espírito Santo tirou o Magno Malta pra pôr esse cara? Por que, Espírito Santo? Por quê? Vamos à resposta do ministro. Vou responder simplesmente a única questão aqui que foi da equipe, que foi levantada. A comissão aponta várias coisas que não foi empenhada, não foi gasto, mas ela fala muito de equipe. Olha, gestão de equipe, capacidade, instabilidade. Uma das pessoas ali contratou namorado. Eu nunca contratei namorado na equipe do MEC. Então, assim, por si só, isso já basta, que é muito mais eficiente do que eu. A segunda coisa, o Congresso. Devo ter sido provavelmente o ministro que mais veio, quase uma vez e meia por mês de congresso aberto, que eu tenho frequentado. Eu tentei levantar, eu acho que eu sou o ministro que mais vezes veio num período tão curto de tempo na história. Quanto aos novos campi, estruturas, escolas, ônibus, esse investimento está sendo feito, investimento em vários aspectos, de forma mais eficiente, mais barata, é por isso que a gente está conseguindo. Esses 230 milhões que sobraram o ano passado para aumentar instalações e colocar painéis fotovoltaicos, é fruto dessa eficiência que a gente está buscando. Os ganhos são expressivos, as reduções de custos são expressivas e elas estão abertas para quem quiser ver. O diploma digital, assim como a carteirinha digital, é o futuro, não tem como escapar disso. Acabou a era do papel, só dificulta, só gera estorvo, só gera prejuízo e beneficia só as pessoas que vivem de fazer carimbo, bater carimbo e lançar. E aumenta, inclusive, a quantidade de fraudes. Então, eu não consigo ver retrocesso, não consigo ver como o Brasil não caminhará para ter o diploma digital e a carteirinha digital. Assim como o programa Conta Pra Mim, ele está amalgamado na essência do que representa o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele prevê a valorização da família, o resgate de valores, a defesa das crianças, da inocência das crianças, a busca de técnicas científicas, contar a história para as crianças, melhora, cientificamente comprovado, o desempenho escolar dos jovens, dos alunos. Então, assim, essa é a essência do governo Bolsonaro. Além de resgatar os valores, tem uma abordagem técnica e científica para referendar tudo que a gente faz. Estamos ampliando, o senhor está correto, o Brasil com 8%, a gente vai ampliar para pelo menos 15%. É pouco, mas a gente está revertendo a tendência de total abandono dos cursos técnicos no Brasil. Curso técnico significa um ofício na mão.
Muitas vezes um técnico de montar drone, de pilotar drone, de instalar drone, técnico agrícola, ele tem renda e ele tem como ajudar a família, a localidade dele, o entorno dele, muito mais rapidamente do que uma pessoa com diploma universitário. O custo médio de um ensino técnico é R$16 mil por ano. Um curso técnico de um diploma universitário é 4 a 5 vezes maior do que isso por ano. Então, com o mesmo recurso, a gente consegue atender muito mais pessoas. Já estamos ampliando, como nós mostramos nos números na apresentação, já é uma realidade de ampliação, assim como já estamos ampliando o ensino em tempo integral, ampliando a carga horária do ensino médio. Então, tudo isso não é que vamos fazer, já está em andamento. Serenidade no olhar de quem é o dono da razão. Tenho dito. Agora vamos ao segundo ataque de pelanca dessa audiência. Com vocês, o senador DPVAT. Vai, homem, se solta. Ministério da Educação, com esse dinheiro, senhor presidente, era possível construir 17 vezes mais creches só no ano passado. Mais de 11% de cidadãos analfabetos não aplicar. Não é que não está se falando de não aplicar recurso público ou não aplicar indevidamente. Significa não aplicar. Significa devolver dinheiro. Significa não aplicar os recursos que estavam disponíveis para sua pasta. Isso, num país que falta educação, que falta política pública para educação, senhor presidente, é um crime. E só justifica o pedido de impeachment que foi protocolado por parlamentares desta casa contra o senhor Weintraub. Que performance, hein, senador DPVAT? O senhor merece palmas. Palmas para o senador DPVAT. Palmas. Recuperado fruto do roubo durante o governo do PT na Petrobras. Durante o governo do PT roubou-se muito e o ministro Sérgio Moro conseguiu recuperar via Lava Jato um volume expressivo desse recurso, não tudo, mas um volume expressivo. Desse volume resgatado, 1 bilhão foi alocado para o MEC e esse 1 bilhão será utilizado num voucher. Vai ser um programa piloto, voucher, creche, principalmente para Nordeste e Norte. Quantas Já crianças... foi utilizado? O senhor me permite terminar? Eu interrompi o senhor? É no contexto de vossa... Muito bem. Esse 1 bilhão de reais, ele vai ser utilizado, o modelo está sendo parametrizado. O objetivo é colocar em creche 1 bilhão e 100 mil crianças que hoje estão fora de creche para a escola no Nordeste e do Norte. Engraçado foi a invertida que ele tomou da senadora Soraya por esse motivo aqui. Problemas passados, vamos lá, só alguns. 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador, que eu saiba o senhor não falou nada na época. 14 questões repetidas e anuladas para estudantes do colégio. Presidente, questão de ordem. O convidado tem que se comportar com urbanidade para com as senhoras senadoras e senadores. Concordo. Mas eu me comporto, não, senador. Agredir senador membro dessa casa não é adequado, senhor presidente. O que eu falei de mal? Mas eu não falei nada. Bom. Não pode se referir, tá bom, então não vou referir a ele. Epa! Veja lá como fala, eu exijo respeito. Tá, meu filho, mas o que foi que o ministro falou? Porque, né, todo mundo ficou tipo... Hã? Vê aí a invertida da senadora. De que se o senador, não sei onde está o Randolph, pediu educação e respeito do ministro para com ele, eu não me senti ofendida, mas nós temos que, os senadores também têm que respeitar o senhor ministro. Achei um absurdo chamar de incompetente nesse nível. Perdão, o Randolph saiu. Mas eu peço que a gente não tenha mais que saborear esse tipo de atitude. Que o senhor, por favor, corte o microfone de alguém que tomasse esse tipo de atitude. E, na minha opinião, o ministro não fez isso. Bem. Engraçado é que o senador DPVAT foi lá, lacrou, fingiu uma dor de barriga e, ó, rachou fora. Ai, Deus, dá-me paciência. Continuando aqui sobre os funcionários do MEC, Weintraub disse. Eu não me pauto mulher. Agora aumentou a quantidade de mulher, mas para mim tanto faz homem e mulher. Eu sou de outra geração, não tenho esses preconceitos antiquados. O que me interessa é se a pessoa tem capacidade de entregar o que é combinado e toda vez que tiver alguém que está performando mal, eu vou trocar, porque essa é a minha função. Eu sou gestor de gestores. Então, para mim, está muito tranquilo. As pessoas que me criticam justamente estão envolvidas na contratação de namorado.
entendeu? Com dinheiro aí de campanha. Então, assim, eu acho muito suspeito, não tem experiência nenhuma. Então, eu estou muito suspeito nesse relatório aí que foi apresentado como sendo a quinta maravilha do mundo e não tem. Até pelo contrário, desmerece a comissão que está instituída mesmo na Câmara. É Vral que fala, né? Vral, Vral! Agora sobre o seu compromisso. Utiliza para despesas correntes e estou pegando o exemplo do Rio de Janeiro que utilizou para despesas correntes. O meu compromisso, de novo, é voltar para minha casa em algum momento que esse país está arrumado. E não voltar, depois de todo esse sacrifício, deixar um monte de esqueleto de novo aqui. Então, o fundo é gasto pura e simplesmente. Ele tem que ser bem gasto, porque ele vem dos impostos. E, assim, muito diretamente, francamente, o que me trouxe aqui foi a destruição do Brasil. Eu tinha uma vida fora de Brasília, fora da política, e a destruição do Brasil pela ausência de percepção que os impostos são sagrados, que esse dinheiro é sagrado, que não pode ser gasto de qualquer jeito, que não pode ser torrado, que não pode ser roubado, que me trouxe aqui. Eu sou um dos milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros que foram às ruas, que estavam possessos pelo que fizeram com esse país. Gente, assista a audiência porque o ministro falou muito sobre os projetos e as execuções que o MEC já está aplicando. Eu não vou colocar todas as falas aqui porque senão esse vídeo vai ficar maior ainda do que eu já prevejo que ele vai ficar. E a gente ainda tem que falar da CPMI. Então, mas essa partezinha aqui eu não podia deixar passar porque foi sensacional! De como é que de fato essa política vai acontecer. O senhor não achava melhor o senhor parar de ser menos polêmico, ministro? Eu estou até fazendo um apelo aqui em nome das famílias brasileiras. Parar de tuitar menos polêmica e centrar mais realmente na gestão da educação. Eu acho que o senhor daria uma contribuição muito melhor de fato para o Brasil. Muito obrigada, presidente. A senadora Elisiane do meu Twitter, foi basicamente esse comentário que ela fez. O PNA está avançando, está sendo implementado. Assim, o Twitter é meu, eu tenho o direito de me expressar. Se eu não me defender, pelo menos no Twitter, eu não posso contar com a família Marinho, a família Frias para ter isenção. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa livre. O dia que eu não puder ser livre, meu lugar não é no Brasil. O dia que eu não puder falar o que eu penso, aí isso aqui virou Venezuela ou Cuba. Então, eu tenho, sim, o direito de falar o que eu quero. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu não ofendo, não roubo. Não ofendo gratuitamente. Não roubo. Não cometo ameaças. Então, assim, absolutamente, em nada, eu me arrependo do meu Twitter. E ele é um instrumento de defesa meu e também eu relaxo ele. Eu fiz um final de semana, pô. Então, assim, eu considero, de novo, o que havia no passado, sim, quebra de liturgia. Roubar, mentir. Isso é quebra de liturgia. Mentir como é. Aqui, eu gostaria de ler aqui um Twitter de um senador que me acusou aqui. Se os senhores me deixarem, eu leio o Twitter do senador. Não, deixa. Entendeu? Eu não minto. Não é o objeto do o Twitter do senador que saiu, me convocou aqui e saiu daqui, eu leio ele aqui, vocês vão ver quem é mentiroso e quem não é. Pois é, né, senadora? Podia ter dormido sem essa. Não, podia não. A gente merecia esse momento. Como resultado, a hashtag Juntos com Weintraub volta ao topo do Twitter com mais de o triplo de repetições da tag dos canhota. Ministro, a população confia em você. Ela está com você. Diferente de muita gente que o senhor tem que lidar, o senhor pode tomar seu leite quente à noite e dormir o sono dos justos. Vai lá e pega eles. E chegou um momento que eu tava ansiosa pra falar, meu filho. Falemos de CPMI. Antes de eu entrar no negócio dos vídeos, deixa eu dar uma introdução do que rolou. Como que eu fiquei sabendo que ia ter sessão nessa terça-feira? Através de um tweet do Eduardo Bolsonaro, onde ele fez um expose da Dona Peppa. Menino, o negócio foi bombástico. Você não viu, não? Eu tenho que te contar pra você entender. O título do tweet era: a milícia joiciana. A @Joyce Hasselman marcou @fi. Não por acaso prestou seu depoimento na CPMI dos memes enquanto eu estava em viagem oficial pela Credim ao Oriente Médio. Fui um de seus alvos nas acusações esdrúxulas que insinuavam a existência de um gabinete do ódio, milícia virtual ou qualquer ilação do tipo. A deputada insiste com a tese que há um aparato virtual feito de robôs usando perfil fakes para apoiar o presidente Bolsonaro. Tese semelhante à do PT sobre o WhatsApp, que foi desmascarada no TSE. Lembrando que a denúncia original dessa falácia surgiu com a Folha de São Paulo em matéria de Patrícia Campos, guarde esse nome.
entre o primeiro e segundo turno de 2018. Lendo a comemoração de Joyce em seus tweets, à época, pode-se dizer que seu depoimento colaborou para os mandatos de busca e apreensão, como o que se destinou à casa de Edson Salomão, pessoa de reputação ilibada e líder do movimento conservador, que talvez tenha praticado um único crime: querer se candidatar a prefeito de São Paulo. E eu já dei declarações dizendo que gosto do nome dele. Talvez por isso ele teve sua campainha tocada às 6 da manhã, achando que algo havia acontecido com sua filha, que estava na casa da avó. Mas era a PF, que foi apreender seu laptop e celular, cumprindo pela primeira vez na história da Polícia Federal um mandato do STF para crime que sequer gera prisão caso condenado. Pois bem, uma análise feita no perfil do Instagram da Joyce traz, sendo pragmático, fortes indícios que ela pratica tudo aquilo que nos acusa e nunca provou. Vamos aos fatos. 1. Multiplicação de seguidores em poucos dias, dos dias 25 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018. Em 6 dias, o Instagram de Joyce cresceu 478%, saltou de 183.100 para incríveis 875.991 seguidores. E não parou por aí. Depois de passar 3 meses e meio sem mudanças significativas no número de seguidores, a deputada viu entre 13 de dezembro de 2019 e 4 de janeiro de 2020 outro crescimento fantástico. 114% nesses 22 dias. 125.899 seguidores. 2. Seguidores fakes / robôs. Um perfil criado apenas para inflar as redes de outra pessoa. Robôs não costuma ter seguidores e publicações, ou tem poucos. Também é normal que não tenham foto de perfil, pois se tivessem isso, podem implicar num crime de falsidade. Analisando o perfil de Joyce Hasselman, percebe-se que ele está repleto desses perfis seguindo a parlamentar. 3. Baixo engajamento. A compra de seguidores não é novidade nas redes. Uma maneira de atestá-la é comparando o número de seguidores com engajamento, curtidas e comentários. Normalmente, seguidores fakes não comentam e curtem as publicações daqueles que os comprou. Eles até podem curtir, mas para isso é preciso que se pague à empresa detentora dos robôs, algo caro para se fazer a todo momento. Assim fica claro que quando uma pessoa tem muitos seguidores, mas poucas curtidas e comentários em seus posts, é porque provavelmente ela os comprou. Não serei desonesto em minha análise do tipo que acusa a qualquer custo. Os perfis falsos que seguem Joyce podem ter sido comprados por um apoiador seu sem que a deputada soubesse. Porém, antes de botar o dedo na cara de quem quer que seja, como ela fez na CPMI dos memes, é preciso que a deputada diga publicamente se tem ou não participação nesse tipo de empreitada fake. Caso contrário, ela não tem moral alguma para fazê-lo. Além disso, se constatado um pagamento para se conseguir estes seguidores fakes, final de agosto, estamos falando de período eleitoral. Nessa hipótese, os pagamentos têm que ser declarados ao TRE sobre pena de incorrer em crime de caixa 2 eleitoral, o que pode ensejar perda do mandato. Se já é notório que Joyce perdeu milhares de seguidores em sua estapafúrdia saída do governo Bolsonaro, imagine o quanto de apoio de verdade mesmo que ela perdeu nas redes, se considerarmos que boa parte de sua rede social hoje provavelmente é fake. Aguardo a deputada amanhã na CPMI dos memes falar acerca destes notórios indícios em letras garrafais. Gente, você sabe quando o cara tá falando sério, quando ele marca o arroba, tipo, meu filho, é com você mesmo que eu tô falando. Pois é, mas Dona Joyce não apareceu. E sabe o que é mais incrível? Ela é toda afrontosa, né? Pois é, ela não respondeu, ela não postou nada a respeito e não foi. É o famoso quem tem medo, ou acuse-os do que você faz. Nesse caso dá quase no mesmo. Mas calma, meu amigo, isso tudo era só um aquecimento. Começa a sessão. Então, eu tava meio sem saber quem seria o convocado dessa sessão. E aí eu descobri que era um cara que tinha trabalhado numa empresa de disparo em massa e que esse cara tava processando essa empresa. E detalhe, ele havia sido convocado pelo pessoal do PT. Grava essa informação. Meu filho, nessa hora eu pensei, lá vem as fuleiragens. Só
que algo errado não estava certo, porque os deputados da canhota queriam que aquela sessão fosse sigilosa. Não queriam que a sessão fosse transmitida, que fosse vista por alguém. Menino, eu achei aquilo mega estranho. Por que a gente não poderia acompanhar aquela sessão? Mas logo de início o depoente já me solta isso. E ali eu entendi tudo. Gente, eu concordo com a senhora, entendeu? O que está rolando aqui nessa situação, o que está acontecendo nessa situação, quando eu fui cumprimentado pelo Gabeira, que está aqui sentado aqui, ele me chamou de favelado, entendeu? Mentira! Você me chamou... Mentira. Eu tenho cara do quê? Só porque eu sou negro? Você mentiu. Eu menti? Peraí. Eu menti que eu tô mentindo? Me chamou de periférico. Agora o negócio é o seguinte. Essa é a esquerda. E outra coisa. Você mentiu duas vezes. Outra coisa. Isso não é abuso, não. Porque eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha política dele, ele tá atacado. É bem por Olha, isso. eu vou levar... Gente, nessa hora eu dei um pulo da cama. Eu não tava entendendo nada, mas eu tava tão feliz. Mal sabia eu que o melhor ainda tava por vir. E aí veio a bomba. O partido que curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT. Quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro? E eu não peguei a campanha dos dois. Tanto que eu sentava... Mas a M4, não, o senhor trabalhava com a M4? Agora deixa eu responder. Tanto que eu até chegava e conversava com todo mundo, com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal do bar, que eu parava no bar para comer, para beber, falava, pô, mas caramba, né? A gente tá fazendo campanha de todo mundo. Bolsonaro não rolou aqui pra gente. É o único que não fazia, né? A gente tava achando estranho que o cara não tava fazendo... Não, você me desculpa aqui, mas a gente tava achando estranho que ele não tava fazendo campanha. E o Dória também não estava fazendo campanha, mas tinha gente do partido dele que estava fazendo campanha, entendeu? Mas assim, de uma certa maneira o senhor me interrompeu, o que eu estava dizendo. Não, mas eu estava fazendo uma colocação. Outra pergunta. Mas eu não terminei de responder. Não, eu é que digo o ritmo. É ainda conforme... sim, exatamente. Quem é testemunha aqui é o senhor, não sou eu. Que isso, hein, seu ruim? Quanto mau humor, cadê o brilho? Mas eu acho que ele tava com essa cara toda, esse bravejo, tudo, porque ele já sabia o que viria a seguir. Eu identifiquei, falei e direcionei principalmente pro senhor. Pra mim? Então assim, tipo... menino, parece que o jogo virou de novo, não é mesmo? Seu ruim depois dessa sumiu da sessão, sem brilho, sem valentia, tava ali, só existindo. O depoente em boa parte da sessão se referia muito à Folha e à jornalista Patrícia Campos. Você não sabe quem é ela, não? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Ela que soltou aquela matéria durante o período eleitoral, lá em 2018, dizendo que os empresários estavam contratando disparo em massa contra o PT para beneficiar o Bolsonaro. Só que até hoje essa senhora não apresentou uma mísera prova. O prejuízo que toda essa história me deu, nenhuma empresa está me contratando. Toda empresa que eu bato, eles não me contratam. Eles colocam no Google, porque a jornalista colocou meu nome no Google e acabou com meu nome no Google, eu não consigo um serviço registrado, eu não consigo pagar minha própria insulina. A minha insulina é o quê? 200, 300 reais, eu não tenho dinheiro para pagar minha própria insulina. A questão não era você ou o Senado pagar a passagem para que eu viesse para cá. Se me chamasse da maneira que chamasse, se eu tivesse dinheiro eu via com o maior gosto. O problema é que eu não tinha condições. Por quê? Porque a própria jornalista acabou com o meu nome inteiro. Colocou no jornal falando coisa que eu não tinha nem falado. Falando que eu estava fazendo campanha do Bolsonaro e eu não tinha feito, do Dória que eu não tinha feito. O prejuízo que essa jornalista e a Folha de São Paulo me deu, junto com o Partido Trabalhista Brasileiro, é um prejuízo, absurdo. Para resumir esse miolo todo, foram 4 horas de sessão em que o depoente ficava repetindo a mesma coisa e repetia a mesma coisa, e os canhotas perguntando a mesma coisa, muito cansativo. Acho que eles estavam meio em choque, né? Tava tudo em choque, porque, né? Se o que o cara falou é verdade ou mentira, isso aí eu não sei, meu amigo. O que eu sei é que o estrago tava feito. Mais uma vez, e eu digo mais uma vez porque quem não se lembra da participação épica de Alan dos Santos e do seu David Miranda procurando o sujeito. Bom, foram quase 4 horas de sessão presos nessa história quando me aparece o dono da coisa toda, o homem mais esperado da tarde.
Seu Felipe Barros, deputado Felipe Barros. E é interessante eu ressaltar pra você que o seu Alexandre Fruta, antes tão atuante na CPMI, né? O cara que fala mais que a boca, mais do que a gente gostaria de escutar, não estava presente. Eu acho que ele já sabia que o estrago maior não era o que o depoente estava falando do PT, mas sim o que Felipe Barros ia falar sobre ele. E chegamos ao momento, meu amigo. Essa fala merece íntegra. Agora, partindo para o assunto da semana passada, senhor presidente, essa CPI, e qualquer CPI ou CPMI, ela tem poder de investigação. Isso está na nossa Constituição Federal, aqui no artigo 58, parágrafo 3º, já foi decidido inúmeras vezes pelo próprio STF, está no nosso regimento, ou seja, CPMI e CPI têm poder de investigação. Isso é um fato. Assim, da mesma forma que, por exemplo, um delegado não pode abrir um inquérito sem justa causa ou sem fato motivado, um parlamentar também não pode usar essa CPMI para satisfação dos seus anseios particulares, se não tiver justa causa ou o fato não for motivado. Mas o caso concreto, e eu fiz essas duas premissas porque eu quero falar sobre esse caso concreto, é o seguinte: o deputado Alexandre Frota protocolou na Polícia Federal e protocolou nessa comissão este requerimento que está em minhas mãos, pedindo a quebra de sigilo de alguns perfis que se utilizam de pseudônimos no Twitter. Veja bem, a Polícia Federal, como bem ressaltado pela nossa amiga deputada Caroline Detoni, respondeu ao deputado Alexandre Frota dizendo que não havia qualquer indício de crimes, que aquilo que o Frota juntou na Polícia Federal, que foi o mesmo que ele juntou aqui nessa comissão, aquilo era no máximo um apanhado de inúmeras críticas que perfis fazem na internet, que estava longe de ser crime. O deputado Alexandre Frota, mesmo com a negativa da Polícia Federal, protocolou nessa comissão um requerimento que foi aprovado, que é esse que eu juntei em minhas mãos, um requerimento que foi aprovado pedindo a mesma coisa que ele havia pedido para a Polícia Federal, ou seja, a quebra do sigilo desses perfis do Twitter que são pseudônimos. Acontece, senhor presidente, que no artigo 19 do nosso Código Civil está lá: pseudônimo adotado para atividades lícitas, como é o caso, goza da proteção que se dá ao nome. Nosso Código Civil, direitos de personalidade. O STF, no caso do livro que um autor usava o pseudônimo Eduardo Cunha, o STF decidiu, no agravo regimental na reclamação 26884, a ministra Rosa Weber decidiu que, no nosso ordenamento jurídico, é possível utilizarmos de pseudônimos, como foi, inclusive, em toda a história do Brasil, né, com inúmeros artistas usando pseudônimos. Veja só, a própria jurisprudência do STF, a nossa Suprema Corte, já decidiu que as CPIs, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incidem sobre os magistrados, quando no exercício de igual prerrogativa. Ou seja, as normas que incidem sobre os magistrados também incidem para nós, deputados e senadores membros dessa CPI. E também, a jurisprudência do STF diz o seguinte: CPI não tem poder jurídico de, mediante requisição a operadoras de telefonia, de cópias de decisão nem de mandado judicial de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é oponível à CPI, representando expressa limitação aos seus poderes constitucionais. Decisão no mandado de segurança 27483, decidido pelo STF. O Congresso Nacional aprovou, senhor presidente, ano passado, a Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Está aqui, foi aprovado. Votei contra, mas foi aprovado. É uma lei válida. No artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, diz que ela é válida para os membros do Poder Legislativo.
Ora, a atuação do deputado Alexandre Frota nessa comissão nada mais é, e está marcado em toda a sua presença nessa comissão, do que um abuso de autoridade. Porque se utiliza dessa comissão para impor seus anseios e suas vontades pessoais. O artigo 27 da Lei do Abuso de Autoridade diz o seguinte: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. É um crime. O deputado Alexandre Frota, mesmo sabendo que esses perfis não cometeram crime algum, mesmo tendo a negativa da Polícia Federal que disse que não cometeram crime algum, o deputado Alexandre Frota utiliza dos poderes e das prerrogativas dessa comissão para insistir na quebra de sigilo desses perfis. Artigo 30 da Lei do Abuso de Autoridade. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Ou seja, um outro dispositivo da Lei do Abuso de Autoridade que incide exatamente na conduta do deputado Alexandre Frota nessa comissão que, inclusive nas reuniões passadas, disse que o objetivo dele aqui era esse mesmo, que não queria investigar Deep Web, que não queria investigar mais nada, que só queria perseguir quem o critica na internet. Que na prática é esse o objetivo dessa CPI. Que, infelizmente, alguns deputados e alguns senadores utilizam essa CPI para, como o deputado Alexandre Frota, perseguir quem o critica na internet. Então, quero deixar aqui registrado que estamos finalizando uma representação perante o Procurador-Geral da República, solicitando que o deputado Alexandre Frota seja enquadrado na Lei de Abuso de Autoridade pelas condutas que eu narrei agora há pouco, porque essa comissão ela também tem responsabilidades. Como eu disse, nas próprias decisões do STF, aquilo que é válido para os magistrados também é válido para a gente. A gente não pode, como membro da comissão, utilizar essa comissão ao nosso bel prazer. Investigar quem a gente quer que seja investigado, sem prova, sem justa causa, sem nada, que é o que o deputado Alexandre Frota frequentemente tem feito. Então, para finalizar, senhor Hans River, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem, parabéns pela honestidade. Gente, eu acho que eu não saberia descrever minha cara pra vocês ouvindo essas falas. Foi mais ou menos assim. Então é por isso que seu Fruta não apareceu na sessão, né? Já tava sabendo dos Paranauê tudo. E como quem tem medo, era melhor ficar escondido lá no gabinete, que é lugar quente. Então, assim que essa representação for feita, seu Aras, eu acho que o senhor vai até sonhar comigo, que eu vou te cutucar todo o vídeo. Ô, seu Aras, analisa esse negócio com carinho pra gente poder gostar de você, pode ser? Pra finalizar esse vídeo em grande estilo, vamos à quebra de uma das piores fakes que eu já vi. Vocês lembram aqui que a Rede Goebbels deu 10 minutos de matéria com o tio Bonner tentando ligar seu Bolsonaro a Marielle? Pois é, meu amigo, conheceis a verdade vos libertará. Perícia revela que voz que liberou a entrada de Elcio de Queiroz em condomínio não é de porteiro que citou Bolsonaro. Laudo obtido pela Globo atesta que áudio não sofreu qualquer edição e que Rony Lessa autorizou a entrada de outro acusado no condomínio. Sabe o que Bolsonaro falou sobre isso? TV Globo faz uma armação com o pessoal da investigação, divulga, porteiro dando pra mim, que eu não estava lá em Brasília, e agora descobriram que a voz não é do porteiro. Nem o porteiro, cadê nem o pai porteiro, não tem nem nada. Parabéns Globo, fake news total, fake news total. Eles botaram na capa do Jornal Globo bem pequenininho. A voz não é do porteiro. Então, gente, me conta aqui, por favor, porque eu não assisto esse negócio que eu tenho medo de ficar doente. Tio Bonner deu pelo menos 5 minutos pra desmentir esse negócio todo. O que esse povo tem que entender é que toda essa perseguição só deixa o seu Bonoro mais forte pra 2022. E se continuar assim, vai ser no primeiro turno. Pode anotar, fi. Anota aí. E é isso tudo, meu povo. O que vocês acharam do Weintraub lá no Senado? E a canhota quebrando a cara na CPMI que quer fritar o Bolsonaro? E a máscara da Rede Goebbels caindo? Me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.
Choice, fruta, Rede Gubbles e canhota bugadas em um mesmo dia? Multiplica, Senhor, multiplica.